Mais da metade dos produtores com bomba equipamento ineficiente, né? Equipamento sem capacidade, né, para a forma que ele está dimensionado. 50% de falta de bomba. E eu vou te dar um outro número. Num levantamento que eu fiz, 101 propriedades. A gente fez um trabalho com 101 propriedades, 73 dessas 101 propriedades fazia força na ordenha, com a mão. E aí, ou seja, você cruza... Clássica garrafa PET. Ou com a mão, garrafa PET, paralelepípedo, e os diversos. Aí você soma as duas coisas, né? Como falta capacidade na bomba, por que você acha que o cara tá fazendo força, né? Mas é uma coisa assim, que eu sempre, quando eu vou falar, e aí, até não queria trazer tanta polêmica, mas já que veio o assunto, vou ter que falar. É uma coisa que eu falo muito, por exemplo, hoje, principalmente na questão do que a gente errou, né? Com mudança, a gente está mudando, trazer a biologia, a matemática, trazer a informação, trazer a inteligência artificial, é muito isso que eu falo. Eu sempre pergunto para quem trabalha com equipamento de ordenha, quando eu vou fazer treinamento, só para dizer para eles que a gente vai quebrar paradigma, e eu acho que essa é a nossa função no dia a dia, eu pergunto para eles, por que um balde de OPE, um latão, vocês regulam o vácuo a 50 kPa e uma canalizada linha média, onde o leite tem que subir, vocês regulam ela em 46 kPa. Aí a resposta, não, mas é assim. Não é que é assim. É que nós instalamos o latão, o balde de OPE, a vida inteira errado, com excesso de vácuo. Então, quando chegava o terço final da ordenha, esse vácuo estava muito acima dos 43, 44 kPa no ponto T, e a vaca segurava leite. E aí o produtor tinha que ir lá e botar a mão para realmente tirar esse 1 litro, 1,5 litro de leite que essa vaca estava segurando. E era tudo uma questão de quê? De excesso de pressão. E é muito louco, talvez a gente está falando ainda de balde ao pé, mas não vamos esquecer que se a gente for nas indústrias do Brasil hoje, brasileiras, ainda é o equipamento mais vendido. Mas, de qualquer maneira, só voltando na questão do equipamento, então, assim, é lógico, porque às vezes pode dar essa impressão também, Ciro, eu queria que deixasse bem claro. O equipamento de vácuo, a bomba de vácuo é o principal para primeiro você ter força, né? Vamos colocar dessa maneira, para poder ter a ordenhabilidade da vaca. Mas não quer dizer que você trocou a bomba que resolveu o seu problema de ordenha também, né? Aquela borracha de 3 anos lá, ela faz parte do processo. Vou fazer uma pergunta ainda que eu queria, dentro daquela linha ainda que eu estava falando com o Ciro. Senta o chinelo, aqui você pode tudo. Ciro, voltando aqui, hein? O negócio da bomba de vácuo, é lógico que você precisa de vácuo suficiente para a coisa funcionar, a gente precisa que todo equipamento esteja organizado, mas aí tem aquela máxima, né? Igual você falou, quem dá balde ao pé é a ordenha é o equipamento mais vendido na hora que você chega nas revendas, né? Ou seja, ainda vamos ter que conviver muito com esse equipamento aí. A pergunta que eu queria falar para você, que eu queria te fazer a gente consegue uma ordenha balde ao pé bem organizada, bem estruturada para poder tirar um leite de qualidade, ou de fato eu precisaria de uma ordenha canalizada para poder ter a qualidade necessária? Perfeita pergunta. Perfeita pergunta. Eu acho que isso vai nos ajudar muito a gente entender um pouco mais sobre ordenabilidade com números. Quando a gente fez o segundo projeto da Coopera 1, que é uma das cooperativas afiliadas à Europa, o Roger, que era o responsável pelo projeto, ele estava formando em agronomia e ele fez o TCC dele com base na melhoria nos sistemas de ordenha. E o melhor sistema, onde a gente teve a revolução mais rápida de CCS, foi na balde ao pé, onde simplesmente a gente chegava na época, regulava o vácuo lá em 40 e botava os pulsadores a funcionar, né, o equipamento a funcionar, regulava o vácuo em 44 kPa, e dali 3, 4 dias a gente ligava para o produtor e a resposta normalmente era a mesma. Não funcionou assim nem quando era nova. Então, por quê? Porque as vacas pararam de sentir dor e realmente começavam a produzir mais leite. Mas isso você traduziu em números, né? O número eu tenho aquilo que a gente ganha, a gente nunca esquece, então eu tenho esse número na minha cabeça, fácil para entregar para vocês. A média desse grupo de produtores de balde ao pé era em torno de 470 mil no começo do projeto, a gente entregou eles com 210 mil no final do projeto, no final do ano e meio. Então, mais ou menos, aí caiu mais da metade, né? De 470 para 210, fazendo, lógico, né? Corrigindo alguma coisa de manejo que precisava, mas basicamente corrigindo equipamento de ordenha. Corrigindo equipamento e trabalhando tudo aquilo que a gente já sabe hoje, que eu preciso ter manejo, rotina de ordenha, eu preciso ter um processo de secagem correto,
A gente não está falando que a gente está inventando, reinventando. Nada vai substituir tudo isso, mas a gente fala hoje que entender que o equipamento é uma peça-chave dentro desse processo, eu acho que é o grande segredo. E, gente, eu falo para vocês, eu vivo de vender vacina. Eu não vendo máquina eu não vendo consultoria. A gente sabe hoje da importância que tem a máquina dentro, porque hoje o produtor, cliente IPA hoje, ou de Top Vac, ou de UBAC, ele vai seguir usando o nosso produto se ele tiver um resultado final lá na ponta. Então a gente entendeu qual que era, depois com os ensinamentos do Rafael, tanto uma fazenda de sucesso e uma sem sucesso. A gente começou a entender que realmente era o equipamento de ordenha, e aí talvez surgiu essa paixão que o Ronaldo fala aí, mas é muito mesmo essa inquietude da gente entender o porquê que uma fazenda ia bem e a outra não ia, então a gente começou a entender muito nessa questão de ordenha, e eu falo assim, hoje, os melhores resultados muitas vezes vêm desse perfil de produtor, muitas vezes a gente estava lá que não estava tendo um investimento tão grande. Ciro, eu costumo dizer que bactéria dentro da glândula mamária, obviamente é para ficar didático, né, e para poder trazer o drama da ordenha, mas eu falo assim, bactéria dentro da glândula mamária é igual o cachorro que entrou na igreja, não entrou lá para rezar, entrou só porque a porta estava aberta mesmo. E as causas de porta aberta, né, na minha visão, vácuo, pulsação, teteira e sobreordenha. Se eu pegar esses 4 aqui, 90% da lesão de esfíncter está aí. Ronaldo, e assim, vamos entender hoje quanto que a qualquer momento uma vaca vai sentir dor no ordenha, mas ela vai sentir dor, ela vai produzir adrenalina quando o vácuo for inferior a 32 na ponta do teto e quando ele for superior a 43. Então, por que o 43? Porque 43 é a pressão alveolar que joga para dentro da cisterna para a vaca me entregar o leite. Tá? Então, ela gera pressão para esse leite sair. E os 32, eu já estou falando que abaixo de 32 kPa ele gera refluxo. Então, esse refluxo, todos esses dois causam dor. Mas o refluxo ele vai acontecer quando? Normalmente no começo da ordenha. Quer dizer, quando essa vaca estaria produzindo o máximo de produção de ocitocina. Vamos pensar que essa vaca foi bem estimulada, teve 1 minuto e meio de preparação, coloquei o conjunto para ordenhar, fechou o vácuo abaixo de 32 na ponta do teto. Querendo ou não, houve refluxo. É uma das formas mais naturais de ter refluxo. A partir do momento que eu tenho refluxo, essa vaca produziu adrenalina. Hoje, se ela produziu adrenalina, ela deixou de produzir ocitocina, prolactina e GNRH. Então vamos lá, ocitocina para entregar o leite. Prolactina é o hormônio da produção. Define quanto aquele alvéolo vai produzir na próxima ordenha. E é a coisa mais fácil de explicar esse hormônio. Quando vai alguém estranho na sala de ordenha, na outra ordenha as vacas não produzem menos leite, é um fato. Então deixou de produzir prolactina. E GNRH, qual que é a influência? GNRH na reprodução, principalmente, é normal no nosso dia a dia de trabalho. Quando a gente faz um ajuste uma máquina que estava muito eficiente, ou que a gente identifica esse problema, agora com o passar do tempo eu já aprendi a fazer essa pergunta, eu faço uma pergunta, como está a taxa de reabsorção embrionária? E 1 mês, 2 meses depois eu vou lá e repito essa pergunta. E por incrível que pareça, essa melhora é mais de 50%. Só em eu melhorar a condição do equipamento, eu estou falando para vocês que interfere diretamente em reabsorção embrionária.